Fala pessoal, hoje trago a vocês a segunda parte das reações de substituição, onde veremos as substituições em aromáticos. Vamos lá? Vamos começar pelo mais básico. Vou falar aqui um pouquinho da halogenação. Tá? Então é o seguinte, nós temos aqui um anel aromático, o benzeno, reagindo, por exemplo, com o Cl2. Essa reação aqui carece de um catalisador, que geralmente é o FeCl3. Bem, pessoal, veja bem, como cada carbono desse aqui é igual, o hidrogênio que será substituído pode sair de qualquer um desses carbonos. Como por exemplo daqui, ó. Aqui sai um hidrogênio para fazer o ataque no cloro. Como são dois cloros, um desses cloros vem para cá para substituir o hidrogênio. Em consequência disso, nós vamos ter o seguinte, aqui o benzeno, tá? Que a gente tinha antes, e nesse carbono aqui, que foi onde o hidrogênio saiu, entra um desses cloros para substituí-lo. Aí, aquele hidrogênio que saiu daqui, tá? Pega um dos cloros que ficaram e aí nós temos o HCl. Apenas isso. Aí eu vou mostrar para vocês aqui também a nitração, tá? Que é a reação com o ácido nítrico. Por exemplo, aqui vou fazer o benzeno, só para diversificar um pouquinho, sem o anel, mas com as ligações alternadas no seu interior, as ligações duplas, tá? Que é a mesma coisa. Aí, o benzeno aqui vai reagir com ácido nítrico, HNO3, que é o processo de nitração. Aí, para fins didáticos, o NO3 nós vamos reescrever assim, HONO2, conforme visto nas aulas anteriores. E aí nós temos o seguinte, qualquer um dos hidrogênios aqui pode ser substituído, tá? Então, por exemplo, vai sair um hidrogênio daqui, ó, e ele vai atacar a hidroxila, tá? O HO ou OH. A outra parte, o NO2, vai vir para cá para substituir o hidrogênio. Então, essa reação também, tá? Deixa eu colocar aqui, carece de um catalisador, que geralmente é o ácido sulfúrico, H2SO4. Aí o resultado dessa reação é o seguinte, ó. Nós temos aqui o benzeno, tá? E este carbono aqui, que teve o hidrogênio substituído, vai ser substituído pelo grupo NO2, ou seja, o grupo nitro. E aí, o hidrogênio que saiu pega o HO e forma H2O. Simples assim. Esta reação também poderia ocorrer com ácido sulfúrico, que aí daria o nome de sulfonação, tá? De modo similar, ficaria assim, ó. Nós temos aqui o benzeno, tá? E aí o benzeno reagiria com ácido sulfúrico, H2SO4, que também, por fins didáticos, pode ser reescrito assim, HOSO3H. E aí o hidrogênio que sai do carbono ataca, tá? O HO. E o SO3H vai substituir aquele hidrogênio. Neste caso, nós temos em consequência disso o seguinte, ó, o benzeno, tá? Inicialmente era assim, e o hidrogênio que saiu daqui, tá? Vai ser substituído pelo grupo SO3H. Então nós temos aqui SO3H, e o hidrogênio que saiu pega o HO que ficou e forma o H2O. E aí, pessoal, vimos a substituição com halogênio, com ácido nítrico e com ácido sulfúrico. Foi a halogenação, nitração e sulfonação. Agora, vou mostrar para vocês também a chamada alquilação, tá? Alquila é o seguinte, ó, nós temos aqui o benzeno, que no caso ele pode ser, como eu disse antes, escrito com anel no centro ou com as ligações duplas alternadas. Aí nesse caso
o benzeno vai reagir, por exemplo, com o chamado haleto de alquila. É o seguinte, ó, H3C, Cl. Nós temos aqui o haleto, por conta do halogênio, e quando a gente usa o nome alquila, tá, vem de um composto que geralmente tem ligações simples. E nesse caso aqui, o hidrogênio, ele tem uma forte atração pelo cloro, tá? Já que ele é mais eletronegativo. Então o hidrogênio ataca o cloro. Nesse caso, a ligação é quebrada aqui e o H3C ou CH3 vai substituir o hidrogênio. Então nós temos aqui a seguinte consequência, tá? Essa reação precisa de um catalisador, que geralmente é o AlCl3. E aqui nós temos o seguinte, ó, o benzeno que a gente tinha antes, tá? Aqui o benzeno o hidrogênio do benzeno foi substituído pelo grupo metil, CH3, e o hidrogênio que saiu pegou o cloro que tinha ficado e formou o HCl. Então esse processo recebe o nome de alquilação, tá? Já que o benzeno está reagindo com um haleto de alquila. Aí eu posso citar outro exemplo, tá? Para que a gente possa sempre fazer esse comparativo aqui, como por exemplo, ó, nós temos o benzeno, tá? Ele vai reagir com outro haleto de alquila. Por exemplo, assim, ó. Olha, como que eu sei que é um haleto de alquila, tá? Eu tenho aqui o grupo dos halogênios, que é o cloro, e aqui eu tenho um grupo com ligações simples, tá? Que no caso é o grupo alquil. E aí é o seguinte, ó, o hidrogênio novamente vai atacar o cloro, que é o mais eletronegativo. Como o hidrogênio vai atacar o cloro, então o cloro está ligado diretamente com esse carbono aqui, ó. Então é aqui que a ligação vai ser quebrada. E esse carbono, tá, que estava ligado com o cloro, ele vai substituir o hidrogênio aqui, ó, tá? Então ficará o seguinte, nós temos aqui a reação catalisada pelo AlCl3 e aqui nós temos o benzeno, tá? Que inicialmente estava assim, aí o hidrogênio saiu, deixando aqui um espaço aberto para ser substituído. Quem vai entrar aqui? É esse carbono, não esqueça. Eu vou destacar aqui, tá? Para a gente não confundir. Veja que este carbono aqui, ó, esse carbono é esse. Ele está ligado aqui, ó, 1, 2, e tem uma ramificação. Então aqui, ó, 1, 2, e tem uma ramificação. Ou seja, essa imagem aqui é essa imagem aqui invertida, tá? E aqui nós temos o seguinte, o hidrogênio que saiu, pega o cloro que ficou e forma o HCl. E aí, para que a gente compreenda melhor, eu vou mostrar aqui agora a chamada acilação. Acilação, que também é uma reação com haleto, só que agora é o haleto de acila. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, o benzeno, tá? Tá aqui. Eu sempre vou alternando anel benzênico com as ligações duplas alternadas para que a gente vai acostumando a lidar com as duas formas de representar o benzeno, as mais utilizadas, tá? E aqui nós temos o seguinte, ó, H3C, tá? E aqui nós temos essa estrutura com uma carbonila. Perceba que aqui nós temos uma ligação dupla, tá? E essa presença de ligação dupla aqui é que caracteriza o grupo acil, tá? Então, essa reação também é catalisada pelo cloreto de alumínio, AlCl3. E aí é o seguinte, ó, o hidrogênio que sai daqui, tá? Ele vai atacar o cloro, tá? Sempre assim, porque ele é o mais eletronegativo. Aí, esse carbono que está ligado diretamente com o cloro, é ele que vem substituir o hidrogênio. Então, a ligação é quebrada aqui. Então, como fica essa reação? Veja bem, aqui a gente vai redesenhar o benzeno que a gente tinha antes e foi aqui que o hidrogênio saiu, tá? Então, esse grupo aqui vai substituir o hidrogênio. Então, eu vou destacar primeiro este carbono, tá? Que é esse aqui, ó. Esse carbono está ligado com o CH3, que é a mesma coisa do H3C. E esse carbono também tem uma carbonila. Perceba que essa imagem é essa aqui, ó,
só que ela fica invertida, tá? E o hidrogênio ataca o cloro e forma o HCl. Perceba que sempre quando tem um halogênio, vai formar um ácido no final. Mas quando tem um ácido, tá? Vai formar água. É bem interessante a gente observar esses detalhes. Agora eu vou mostrar para vocês a dirigência em aromáticos. Observe, se a gente tiver aqui um grupo substituinte e esse grupo substituinte estiver diretamente ligado no benzeno, tá? Nesse caso, o benzeno irá passar por uma reação de substituição. Só que nesse caso, esse grupo substituinte agora, ele orienta a substituição acontecer em carbonos específicos. Por exemplo, se esse grupo substituinte tiver ligações simples, tá? Ele vai orientar a substituição ocorrer neste carbono aqui e nesse aqui, ó, que é o carbono chamado orto e o carbono denominado para, tá? O grupo substituinte sempre vai estar no carbono 1. O carbono 2 é o orto e o carbono 4 é o para. Agora, se esse grupo substituinte tiver ligação dupla, a orientação vai ser no carbono 3, que é chamado meta, tá? Então, nós temos essas três possibilidades, orto, meta e para. Então, sempre que o carbono tiver um grupo substituinte, a substituição ocorrerá apenas em um desses três aqui, ó. 1, 2, 3. Ou na posição orto e para, ou então na posição meta. Então, aqui eu vou citar alguns exemplos para ir fixando melhor na nossa memória. Por exemplo, aqui, ó, se o grupo substituinte for o metil, CH3, perceba que aqui nós vamos ter um benzeno já com um grupo substituinte. Aí, ele vai reagir com um halogênio, por exemplo, o cloro, que é bem frequente. O que é que vai acontecer? Perceba que nós temos aqui um grupo com ligações simples, tá? Então, ele é um orientador orto e para dirigente, tá? Nesse caso aqui, a substituição pode ocorrer ou aqui ou aqui. Se a substituição ocorrer na posição orto, ficará o seguinte, ó, o hidrogênio ataca o cloro e o cloro substitui o hidrogênio. Vai ficar da seguinte maneira, a gente reescreve aqui o benzeno com o grupo substituinte e a substituição ocorre aqui. Um cloro vem para cá e o hidrogênio que saiu pega o cloro que fica e forma o HCl. Então, essa reação poderia ser assim, ou também os mesmos reagentes, observe, tá? O benzeno ligado com CH3, reagindo com Cl2. Perceba os mesmos reagentes. Essa substituição poderia ocorrer na posição para, tá? Daqui sairia um hidrogênio para atacar o Cl e o Cl viria aqui para substituir o hidrogênio. E aí fica o seguinte, olha só, a gente desenha aqui novamente o benzeno com o seu grupo substituinte de origem e aqui, ó, nesse carbono entra o cloro e lá na frente forma o HCl. Então perceba, houve as duas possibilidades, orto e para, por conta que o grupo substituinte aqui é um grupo orto-para dirigente. Agora veja só outra situação. Se a gente tivesse aqui, ó, o benzeno, tá? Só que agora, imagine o benzeno ligado com esse grupo aqui, ó, tá? Que é o grupo carboxila. Observe aqui a presença da insaturação. Então, nesse caso, esse grupo substituinte aqui, ele é metadirigente, tá? Então, veja bem, suponha se ele reage com o cloro, igual a gente fez nos exemplos anteriores. Nesse caso aqui, o hidrogênio que vai ser substituído, ele vai sair desse carbono aqui, ó, tá? Então, o hidrogênio ataca o cloro e o cloro substitui o hidrogênio.
Então fica da seguinte maneira. Nós temos aqui o benzeno, tá? Com o grupo substituinte, o grupo carboxila. E aqui a substituição ocorrerá na posição meta. Então entra um cloro aqui e aqui nós temos o HCl. Então observe, pessoal, quando tiver grupos substituintes, tá? Nós vamos ter orientadores, orto e para-dirigente ou meta-dirigente. Repetindo, se a ligação for simples, o grupo orientador será orto e para-dirigente. Então a substituição ocorrerá na posição orto ou na posição para. Se for com ligação dupla, será um meta-dirigente. E aí a substituição ocorrerá apenas na posição meta. Agora, pessoal, imagine se a gente tivesse aqui o benzeno, tá? Com um grupo substituinte hidroxila, que só tem ligações simples também. Agora imagine se esse benzeno com o grupo substituinte reagisse com Cl2. Porém, ao invés de 1 mol, se fossem 2 mols. Veja que aqui nós temos agora 2 vezes 2, 4 cloros. Então, como esse grupo aqui ele tem ligação simples, ele é orto e para-dirigente. Então, como tem reagente o suficiente, então aqui ocorrerá as duas substituições, ou seja, 2 hidrogênios sairão e 2 cloros irão substituí-lo, tá? Nós temos cloro suficiente. E aí nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, desenho aqui novamente o benzeno com o grupo hidroxila. Observe que eram 4 cloros, tá? 2 entram e 2 ficam. Então, os 2 hidrogênios que saem, tá? Pega os 2 cloros que ficam e forma 2 HCl. Agora, os 2 cloros que entram, entra um na posição orto e um na posição para. Se a gente tem reagente suficiente e o grupo substituinte tem ligação simples, ele é orto e para-dirigente, as duas substituições ocorrem, tanto na posição orto quanto na posição para. Então, 2 hidrogênios saem, pega 2 cloros e forma 2 HCl. E 2 cloros entram, um na posição orto e outro na posição para. Para não ter confusão nenhuma, veja bem, se a gente tivesse aqui os mesmos reagentes, porém apenas com 1 mol de cloro. Veja que neste caso a substituição ocorrerá ou na orto ou na para, tá? Então, se for na posição orto, ficará o seguinte, ó, nós temos aqui o grupo substituinte com benzeno e aqui, ó, na posição orto, entra o cloro e aqui forma o HCl. Ou então, olha só, ou então a substituição ocorre na posição para. Aqui entra o cloro e lá forma o HCl. Perceba, se só tem 1 mol, vai formar ou um ou outro. Agora, se tem 2 mols, forma apenas essa possibilidade, nas duas posições, orto e para ao mesmo tempo. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula traga correção para vocês. Valeu, galerinha! Tchau!